vamos continuar aqui, examinar essas características relacionadas com os 3 ramos da Seguridade Social: Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Com relação à Previdência Social, já vimos, tem caráter contributivo, depende de contribuição. Próxima característica importante, que só a Previdência Social tem e as outras áreas não têm, é a filiação compulsória. Ou seja, filiação compulsória significa que o trabalhador, a pessoa que exerce uma atividade remunerada, lícita aqui no Brasil, ela é obrigada a se filiar à Previdência. A filiação à Previdência, para essas pessoas que exercem atividades remuneradas lícitas, ela é de caráter compulsório, não depende da sua própria vontade. Ela filia-se, queira ou não queira. É verdade que no regime geral de Previdência Social existe a figura do segurado facultativo. Mas o que é o segurado facultativo? É uma pessoa maior de 16 anos de idade que não exerce nenhuma atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório. Porque se ele exercesse alguma atividade remunerada, ele seria obrigado a se filiar. Porque no regime geral de Previdência Social, a filiação é compulsória. No regime geral de Previdência Social, você pode verificar aqui no artigo 201 da Constituição Federal, que a filiação é compulsória. Artigo 201, ele faz parte dessa seção 3, que trata apenas da Previdência Social. Aqui o título 8 da Constituição Federal é onde está inserido um capítulo destinado à Seguridade Social, que é o capítulo 2 do título 8. Esse capítulo 2 do título 8 tem 4 seções. A seção 1 é das disposições gerais, que vai tratar da Seguridade Social como um todo, né? Aí depois vem a seção 2, vai tratar da saúde, a seção 3 vai tratar da Previdência Social e a seção 4 vai cuidar da assistência social. Aqui a seção 2, Previdência Social, o artigo 201 é o primeiro artigo dessa seção, fala: a Previdência Social é organizada sobre a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, que é a mesma coisa de dizer filiação compulsória. Então, a filiação à Previdência Social não é um ato da vontade do trabalhador, não. O trabalhador filia-se obrigatoriamente. Você pode dizer: mas professor, eu conheço um trabalhador que não é filiado à Previdência. Aí eu digo: conhece não? Aí você diz: conheço, professor, é um trabalhador autônomo, ele mora lá perto da minha casa. Ele exerce uma atividade de autônomo, ele é, por exemplo, ele é um eletricista que presta serviços eventuais a um, a outro. Tem dia que não trabalha, tem dia que trabalha muito, e às vezes não quer trabalhar e não trabalha, trabalha no dia que quer porque ele é um trabalhador autônomo. Ele exerce uma atividade remunerada, professor, mas ele não é filiado à Previdência, você diz. Aí eu te digo: ele é filiado sim à Previdência. Você é que pensa que ele não é. Não, professor, ele não é filiado não. Ele é filiado sim. O que ele pode ser que ele não seja inscrito na Previdência, mas filiado ele é. Então qual a diferença entre filiação e inscrição? Tudo bem, vou te dizer agora. Olha, filiação é o ato, filiação é o vínculo jurídico que é criado entre o trabalhador e a Previdência. Para segurado obrigatório, que são esses que exercem atividades remuneradas lícitas, esse vínculo jurídico decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Então, exerceu a atividade remunerada lícita, está afiliado, porque filiação é simplesmente esse vínculo jurídico. Vínculo jurídico este que gera direitos e obrigações entre as partes. Por exemplo,
Essa pessoa que está trabalhando, exercendo uma atividade como profissional autônomo, um advogado, por exemplo, que se formou, fez o exame da OAB, passou e abriu um escritório de advocacia e começou a trabalhar. Bem, pode ser que ele não esteja inscrito na Previdência, mas filiado ele já está. Quando ele conseguiu o seu primeiro cliente e prestou o primeiro serviço, já passou a existir um vínculo jurídico entre ele e a Previdência. Então, ele já é obrigado a pagar contribuição. Se ele não está pagando contribuição, está exercendo a atividade remunerada e não está pagando as respectivas contribuições previdenciárias, ele já está na lista dos devedores da Previdência Social. Aí, um rapaz tão jovem, terminou a faculdade agora, começou a trabalhar, já está na lista dos devedores da Previdência Social? Está. Está exercendo a atividade remunerada, não está pagando a contribuição previdenciária, está na lista dos devedores da Previdência Social. Contribuição previdenciária tem natureza tributária. No caso do tributo, quando ocorre o fato gerador, nasce a obrigação tributária. O fato gerador da contribuição previdenciária é a prestação do serviço. Ele está trabalhando, prestou como advogado, prestou serviço a um cliente. Ocorreu o fato gerador da contribuição previdenciária. Nasceu a obrigação tributária principal, que é a obrigação de pagar o tributo. Então, se ele não pagou, ele está em dívida com a Previdência. Agora, cabe à Secretaria da Receita Federal efetuar o lançamento tributário para constituir o crédito da Previdência Social. Depois de constituir o crédito, se o contribuinte não impugnar, não recorrer e não pagar, não parcelar, aí cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional inscrever esse crédito tributário em dívida ativa da União e ajuizar a competente ação de execução fiscal para cobrar o contribuinte devedor. Pronto, é isso que tem que fazer com esse advogado que está exercendo a atividade remunerada e não está pagando a contribuição previdenciária. Então percebam, filiado ele já está. Você não pode confundir filiação com inscrição. Eu já disse, filiação é simplesmente o vínculo jurídico que é criado entre o trabalhador e a Previdência. E essa filiação decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. E inscrição, o que é? Inscrição é o cadastramento do segurado junto à Previdência Social. Ele vai apresentar os documentos, tal, o nome da mãe, nome do pai, carteira de identidade, CPF, não sei o que e tal, e vai. Então, esse trabalhador que você conhece, que exerce uma atividade como profissional autônomo, que não está pagando contribuição para a Previdência, fique sabendo, ele está filiado à Previdência. Ele pode ser que ele não esteja inscrito na Previdência, mas filiado ele está, porque para o segurado obrigatório, a filiação decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Então fica aqui essas duas características importantíssimas da Previdência Social. Que desses três ramos da Seguridade Social, somente a Previdência Social é que tem essas duas características. Quais são? Caráter contributivo e filiação obrigatória, filiação compulsória. A saúde não tem nada disso. A assistência social também não tem nada disso. A saúde, como é que funciona a saúde, né? Artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, com relação à saúde, o Estado brasileiro é obrigado a prestar todos os serviços de saúde a todas as pessoas residentes no país. O Estado presta esses serviços por meio do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, esse serviço, inclusive, vale salientar, deve ser prestado, inclusive, aos estrangeiros residentes no país, sim. O estrangeiro que esteja residindo no Brasil, ele também tem direito a ser atendido pelo SUS. Por quê? Lá no artigo 5º da Constituição Federal diz que os estrangeiros residentes no país têm os mesmos direitos assegurados por essa Constituição que os brasileiros têm. Então, de acordo com o que determina o artigo 196 da Constituição Federal,
que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, o Estado brasileiro é obrigado a conceder todos os serviços de saúde de forma gratuita a toda a população residente no país, inclusive os estrangeiros residentes no país, vale salientar. Então, saúde, direito de todos e dever do Estado. Será que eu posso dizer essa mesma expressão para a assistência social? Será que se aparecer lá na prova, a assistência social é um direito de todos e dever do Estado, tá certo ou tá errado? Resposta, isso tá muito errado. Tá errado. Assistência social não é um direito de todos, não. E é direito de quem? É só para quem dela necessitar. Veja aqui o que diz a Constituição Federal, lá no artigo 203. Constituição Federal, artigo 203. Aqui diretamente do site do Planalto, o site oficial da Presidência da República do Brasil. Olha lá, artigo 203. Está lá na seção 4 do capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal. Essa seção trata exclusivamente da assistência social. Aí fala, assistência social será prestada a quem? A quem? A quem a assistência social será prestada? Resposta, a quem dela necessitar. Não é para todo mundo, não. É só para quem necessitar. E tem que pagar contribuição? Não. A assistência social será prestada independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, a assistência social será prestada apenas a quem dela necessitar. O que é isso, professor? O que significa essa expressão usada pela Constituição Federal aí? Será prestada a quem dela necessitar. Que tipo de necessidade é essa? Sabemos que existem vários tipos de necessidades, né? Necessidades econômicas, necessidades afetivas. Tem gente que tem muita necessidade de um carinho, não é isso? Não. Mas aqui, essa necessidade que a Constituição Federal está falando é necessidade econômica. Então eu posso dizer assim, assistência social é para os pobres. Agora, essa palavra pobre aí é pobre no sentido econômico-financeiro. Não é assim, para os pobres de espírito, não. Não é para os pobres de espíritos. É para quem não tem dinheiro mesmo. É para quem tem, a pessoa que não tem os recursos financeiros mínimos para prover o seu sustento. E nem tem condições desse seu sustento ser provido pelas suas famílias. Então é para essa parcela da população que a assistência social é destinada. A assistência social vai conceder alguns benefícios, sempre benefícios com valores pequenos, para essa camada da população. Por exemplo, o conhecido Bolsa Família é um benefício da assistência social. Eu te pergunto, todos os brasileiros têm direito a receber Bolsa Família? Resposta, não. Não são todos os brasileiros. Por exemplo, os ricos não podem receber Bolsa Família. Os gatos também não podem receber Bolsa Família. Porque eu li no jornal que tinha um gato recebendo Bolsa Família. Também não pode. Bolsa Família é só para humanos. Agora, não são para todos os seres humanos residentes no Brasil. É só para aqueles que não têm como prover o seu sustento, não têm recursos financeiros suficientes para isso e nem podem ser sustentados pelas suas famílias. Tem aqui na Constituição Federal, tem um benefício interessante aqui, ó. Aqui no artigo 203, de certa forma, não é que a Constituição Federal criou esse benefício, porque aqui no final ele fala, conforme dispuser a lei. Ou seja, esse inciso 5 do artigo 203 não é auto-aplicável. Não, ele depende de uma lei ordinária para regulamentar. Mas não fique preocupado, essa lei ordinária já existe. É a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742. Essa lei, lá no seu artigo 20, regulamenta esse inciso 5 do artigo 203. Então, aqui, no inciso 5 do artigo 203, a Constituição Federal
está falando sobre um benefício assistencial. Ela já diz até qual é o valor. O valor desse benefício assistencial vai ser um salário mínimo. Ele vai ser pago mensalmente, ele é um benefício mensal. Ele é um benefício da assistência social. Olha, aqui o artigo 203 trata só da assistência social. Então aqui no inciso 5, a Constituição está falando do benefício da assistência social. O valor é um salário mínimo. É um benefício de prestação continuada, ele é pago mensalmente. E quem são os beneficiários? Vejam, a própria Constituição, além de dizer qual o valor, já diz também quem são os beneficiários. Quem são os beneficiários? Pessoa portadora de deficiência e idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Então aqui nós temos um benefício assistencial, cujo valor é um salário mínimo, vai ser pago mensalmente e vai ser pago a quem? Pessoa portadora de deficiência e idosos. Agora, tanto para a pessoa portadora de deficiência, como também para o idoso ter direito a receber esse benefício, é necessário que eles comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e comprovem também que não tem como essa manutenção ser provida por sua família. Bem, aí a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, ela regulamentou algumas coisas que precisariam ser regulamentadas. Por exemplo, o que é idoso? Aqui a Constituição fala somente idoso, mas a lei teria que definir o que é idoso. A LOAS, atualmente, diz que idoso, para fins de recebimento desse benefício, cujo valor é um salário mínimo, a LOAS diz que idoso é quem tem 65 anos ou mais. 65 anos ou mais, tanto faz homem como mulher. A LOAS definiu o que seja portador de deficiência, a LOAS definiu o que significa uma pessoa não ter recursos suficientes para prover a sua manutenção e nem de tê-la provida pela sua família. Nessa questão, a LOAS disse que a renda per capita da família tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo. A LOAS regulamentou isso. E a LOAS também fez algo importante. A LOAS deu um nome ao benefício, porque a Constituição Federal diz só o valor, o beneficiário, a periodicidade do pagamento, que a Constituição diz que é mensal, mas a Constituição não deu um nome ao benefício. A LOAS deu. O nome desse benefício se chama Benefício de Prestação Continuada. É o BPC, LOAS. Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Foi esse nome aqui que a Constituição Federal deu a esse benefício de que trata o inciso 5 do artigo 203 da Constituição Federal. Então vejam, a saúde sim é um direito de todos, a assistência social não. A assistência social, anote na sua caderneta, é só para quem dela necessitar. E a Previdência Social é para quem? É para os trabalhadores e seus dependentes. Característica importantíssima da Previdência Social, qual é? Caráter contributivo, depende de contribuição. E também a filiação obrigatória ou filiação compulsória, dá no mesmo. Olha, com esse aprendizado aqui, já dá para você acertar uma questão como essa que apareceu aqui numa prova, né? Lá no ano de 2002, uma prova para o cargo de auditor fiscal da Previdência Social, o cargo que eu exerci. E a questão dizia o seguinte: à luz da Seguridade Social definida na Constituição Federal, julgue os itens abaixo. É para dizer se está certo ou se está errado. Aí, A, Previdência Social, Saúde e Assistência Social são partes da Seguridade Social. Isso aqui está certo, né? Previdência Social, Saúde e Assistência Social são partes da Seguridade Social. 2. A saúde exige contribuição prévia. Errado, né? A saúde não. Nós sabemos que a Previdência Social, sim, depende de contribuição, tem caráter contributivo, exige contribuição prévia.
3. A Previdência Social exige contribuição prévia, certo? Nós sabemos, a Previdência Social depende de contribuição, a Previdência Social tem caráter contributivo, a Previdência Social exige contribuição prévia. Se fosse exige custeio prévio, aí isso se aplica para qualquer área da Seguridade Social. O custeio, parágrafo 5º do artigo 195. Agora, contribuição, está se referindo à contribuição do próprio beneficiário. Aí isso aí só se aplica à Previdência Social. 4. A assistência social possui abrangência universal, sendo qualquer pessoa por ela amparada. Até Eike Batista vai ser amparado pela assistência social? Não. Assistência social é só para quem dela necessitar. Então tá errado. Então aqui iria marcar o quê? Estão certas. Quais são? Os itens que estão certos, aqui 2 e 4 estão incorretos, né? Pronto, seria a letra C de casa. Porque os itens 2 e 4 estão incorretos, que é a mesma coisa que errado, né? Item 2 está errado, item 4 está errado. Ainda com esses conhecimentos que nós obtivemos aqui nessa aula. Vamos lá, vamos resolver mais uma questão. Pedro, menor carente. Pedro é um menor carente. Tem quantos anos de idade? Só tem 12. E Paulo, empresário. Paulo é um empresário bem sucedido, o cara é rico, de 21 anos. Tão novo, já é rico. Desejam participar de programas assistenciais e de saúde pública. Então, assistência social e saúde. De acordo com a situação problema apresentada, acima é correto afirmar que Pedro e Paulo podem participar da assistência social? Não. Por quê? Paulo não pode participar da assistência social, porque ele é um empresário bem-sucedido. Letra B, só Pedro pode participar da saúde. Também está errado. Aqui, tanto Pedro como Paulo podem participar da saúde. Por quê? Porque a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, a letra B também está errada. Marca não a letra B. Porque aqui ela está perguntando, é correto afirmar. A coisa aqui que está na letra B está errada. Letra C, Pedro, quem é Pedro? Pedro é o menor carente, ó. Pedro só pode participar da assistência social. Tá errado também. Pedro também pode participar da saúde? Ó, se Pedro chegar lá num posto de saúde do governo, será que Pedro não tem direito de ser assistido? Se Pedro tiver com uma gripe, uma pneumonia, uma febre alta, tem direito a ser assistido lá na UPA, né, lá do SUS. Letra D, Paulo, olha quem é Paulo. Paulo é um empresário bem sucedido. Paulo pode participar da assistência social? Não, não pode. Letra E, Pedro e Paulo podem participar da saúde. Sim, da saúde tanto Pedro como Paulo. Por quê? Por causa do artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever de quem? Do Estado. Olha, agora vamos falar um pouquinho apenas da Previdência Social. Nesse primeiro momento nós tivemos uma visão geral, global, da Seguridade Social. Agora vamos nos restringir à Previdência Social. E vamos ver como a Previdência Social é organizada aqui no Brasil. Olha, aqui no Brasil, nós podemos dizer que existem 3 regimes de Previdência Social. Existem 3 regimes de Previdência Social. Sendo que os 2 primeiros são de filiação obrigatória. Por isso que nós dizemos que são os regimes básicos. Porque eles são de filiação obrigatória, filiação compulsória. Os 2 primeiros. Agora, tem um terceiro regime que é de filiação facultativa. Qual é o regime previdenciário que é de filiação facultativa? É a Previdência Complementar. Anote na sua caderneta aí. Previdência Complementar é sempre de filiação facultativa, sempre.
Tem uma história que inventaram, que sempre que uma questão aparecer o nome sempre, ela está errada. É mentira isso. Tem coisas que são sempre do mesmo jeito, tem. Não vá nessa onda não, se aparecer a palavra sempre a questão está errada, não. Que história é essa? Se disser previdência complementar é sempre facultativa, tá certo. Sempre é facultativa, ora essa. Porque tem uma história que inventaram, sempre que aparecer a palavra nunca ou a palavra sempre, a questão está errada, mentira. Pode aparecer a palavra nunca e pode aparecer também a palavra sempre e a questão está certa. Agora, é verdade que algumas coisas admitem exceções, né? Aí, os examinadores, para essas coisas que admitem exceções, o examinador, para jogar uma casca de banana para o candidato, aí ele diz que tal coisa é sempre assim. Aí está errado, porque aquela coisa admite exceção, né? Sim, mas não é tudo o que aparecer sempre que vai estar errado. Algumas assertivas, embora apareça a palavra sempre, e estarão certas. Legal? Então, Previdência Social no Brasil tem 3 regimes, sendo que os dois primeiros, são de filiação obrigatória. E tem um terceiro lá que é de filiação facultativa. Quais são os 2 primeiros que são de filiação obrigatória? É o regime geral de Previdência Social e os regimes próprios de Previdência Social. Então, você que exerce uma atividade remunerada lícita aqui no Brasil, no nosso país, você obrigatoriamente está filiado, pode até não estar inscrito, tá legal? Mas se você exerce uma atividade remunerada lícita aqui no Brasil, você está filiado a um desses 2 regimes de previdência social. Se você exerce alguma atividade trabalhista lícita, você está filiado a um desses 2 regimes básicos, ou ao regime geral ou ao regime próprio. Aí você diz, professor, mas será que eu tenho liberdade de escolher um desses 2 regimes para eu me filiar? Resposta, não, você não tem essa liberdade não. Então, a qual regime eu vou me filiar? Para te responder, eu tenho que saber a atividade que você exerce. Existem algumas atividades que são abrangidas pelo regime geral de Previdência Social. E existem outras atividades trabalhistas remuneradas que são abrangidas pelo regime próprio. Olha, o regime geral é o regime mais amplo. A grande maioria dos trabalhadores brasileiros é amparada pelo regime geral de Previdência Social. A grande maioria dos trabalhadores brasileiros é amparada pelo regime geral de Previdência Social. Mas existem alguns poucos trabalhadores brasileiros que têm direito a um regime próprio de previdência social. E exatamente por isso, exatamente por ter direito a um regime próprio, eles ficam excluídos do regime geral. Por exemplo, lá no programa de direito previdenciário, é comum aparecer um item lá, trabalhadores excluídos do regime geral. Aí o candidato olha, coitadinho desses trabalhadores, eles estão excluídos do regime geral. Não, não é para você ter pena deles, não. Se eles estão excluídos do regime geral, é porque eles têm algo melhor do que o regime geral. É isso. Não tem que ficar com pena de trabalhador excluído do regime geral. Porque sempre quando a gente fala dessa palavra excluído, todo mundo fica com pena do coitado. Ah, coitadinho, ele é excluído. Não, aqui não. Aqui é para você querer ser excluído. Quando você é excluído do regime geral, é porque você tem direito a um regime próprio, que é bem melhor do que o regime geral, tá bom? Beleza. Então, agora, o que nós vamos fazer já já, nós vamos separar para um lado
os trabalhadores que têm direito a um regime próprio e para o outro, aqueles que têm direito ao regime geral, aqueles que são amparados pelo regime geral. Nós temos que saber, para fazer uma boa prova, temos que saber disso. Quem são os trabalhadores que são amparados pelo regime geral? Quem são os trabalhadores que são amparados pelo regime próprio? Já já faremos essa divisão dos trabalhadores brasileiros em dois regimes básicos de previdência social.